Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 27. Amém? Todos acharam? Do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filha de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta de toda a congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Eu queria só que nós voltássemos aqui no versículo 2. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, versículo 3, Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu nosso pai no seu próprio pecado e não teve filhos. Podemos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, a passagem bíblica que nós lemos aqui, ela é bem nítida naquilo que a mensagem que nos traz. Porque aqui, meus irmãos, está falando de uma família que, pelo fato de o seu pai estar morto e também de não ter um irmão homem, elas não teriam condição ou direito à herança. Mesmo que aqui, meus irmãos, ainda eles não tinham entrado na terra prometida, ainda. Mas essas mulheres aqui, elas já estavam reivindicando a sua herança. Por quê? Porque na lei de Moisés, meus irmãos, o homem, quem tinha direito à herança era o homem, e não a mulher. O preconceito, meus irmãos, contra a mulher já é muito antigo. E no nosso lado, o lado ocidental, nós vemos que é mais fácil, eu acredito que as mulheres podem falar melhor do que eu, é mais fácil ser mulher do lado ocidental do que o lado oriental. Porque o lado oriental, dependendo do lugar onde a mulher vive, a mulher ela é propriedade do marido. Ela não tem escolha, ela não tem direito. E nós vemos, meus irmãos, que aqui, sendo uma civilização patriarcal, tudo era centralizado no homem. A mulher tinha o seu papel de ajuda, mas aqui quem administrava os bens da família era o homem, era o filho homem. E essa lei foi dada a Moisés, e isso era uma lei naquele povo. Mas aqui nós percebemos, irmãos, e aqui a leitura bíblica, aquelas mulheres viram que não ia ter direito à herança.
E nós vemos que uma mulher desamparada, naqueles dias, ou em qualquer tempo, se não tiver um provedor, ela passa fome, tem que mendigar. E não seria diferente nesses dias, a não ser que elas se vendessem como escrava. Aí teria que esperar 7 anos para poder ser libertada. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que essas mulheres, elas foram ousadas. Vamos até Moisés. Mas espera aí, a lei não existe. Como é que você vai reivindicar algo que não existe? Porque a lei, meus irmãos, não existia. Essa lei aqui, que foi colocada em Números capítulo 27, não existia. E elas, mesmo sabendo que não existia a lei, mesmo assim elas quiseram reivindicar algo que não existia. E aí, meus irmãos, a gente fica se perguntando, como é que eles vão reivindicar algo que não existe? Se a lei não existe, o que elas vão lá perder o tempo falando com Moisés? Primeira coisa, meus irmãos, para ter uma audiência com Moisés não era para qualquer um. Já começa por aí. Não era para qualquer homem. Para ter uma audiência com Moisés, não era para qualquer homem. Os irmãos aqui estudiosos, que me corrijam se eu estiver errado. Não era para qualquer homem. Por isso que quando Moisés, ele começou a ver que a carga estava muito pesada, ele falou com o seu sogro. O que o sogro falou para ele? Olha, divide, vai dividindo aí o cargo. Então, Moisés, ele tratava das causas mais específicas. Mas aqui nós percebemos que essas mulheres tiveram a oportunidade de falar com Moisés, que não era para qualquer pessoa. Aí eu começo a analisar, meus irmãos, quem eram essas mulheres? Quem eram essas mulheres? Porque quando elas, aqui o capítulo aqui está dizendo que quando elas vão até Moisés, nós não vemos ninguém se opondo a dizer, não, você não pode ir. Você não vai, você não pode ir. Quem são vocês para irem até Moisés? Então eu já tenho aqui, meus irmãos, uma certeza que essas mulheres davam um bom testemunho. Que essas mulheres não eram qualquer mulheres. Não era qualquer mulher. Elas davam um bom testemunho. Elas eram bem vistas na sociedade a qual eles viviam naquela época. E aqui, o seu pai, que era da tribo de Manassés, elas perderiam a herança. E teriam que provavelmente ou viver de escravos, ou, no caso aqui, se nós fôssemos colocar, mendigando. Mas aí elas foram, meus irmãos, fizeram uma coisa ousada. Algo que ninguém ainda tinha feito. Elas foram até Moisés falando, olha, o nosso pai morreu. E nós não temos filho homem. Então como é que vai ser isso? Nós temos o direito à herança, porque nós somos filha, porém na lei diz que não. A lei diz que nós não temos condições, não temos direito a essa herança. E aí nós vemos aqui que Moisés, ele vê o caso, ele analisa o caso, mas antes de Moisés analisar o caso, os sacerdotes analisaram o caso daquelas mulheres. Porque para ir ter com Moisés, primeiro tinha que passar, meus irmãos, por uma junta de pessoas para poder ver o caso daquela pessoa, para esmiuçar, para ver se realmente valia a pena levar até Moisés. Por quê? Porque Moisés só tratava das causas específicas. E analisando o caso daquelas mulheres, e analisando o perfil daquelas mulheres, e analisando a vida daquelas mulheres, as mulheres teve o direito de ter uma audiência com Moisés. Olha, Moisés, então, como é que vai fazer? Então quer dizer que o nosso pai tinha as coisas, a nossa linguagem de hoje, meus irmãos. E quer dizer que agora nosso pai morre, e nós que temos direito à terra, já temos uma certa propriedade, nós vamos perder tudo. O que Moisés fala? Espera aí, que eu vou lá falar com o Senhor. Interessante isso, meus irmãos. Porque Moisés poderia ter dito assim, não, pode ir embora, a lei diz assim. A lei é essa. Moisés não passa por cima da lei. Ele vai consultar aquele que é dono da lei. Ele vai consultar aquele que é dono de todas as coisas. E aquele que é dono de todas as coisas, que traz algo da inexistência para a existência, ele pode todas as coisas. E o que aqui Moisés, ele vai falar com Deus? Olha, Deus, está vendo a situação dessas mulheres? E Moisés, claro, meus irmãos, falou para Deus, mesmo Deus sabendo, Moisés falou para Deus, e Deus falou, olha, pode ouvir aquilo que elas estão falando. Pode dar a propriedade que elas estão reivindicando.
E ali, meus irmãos, a partir daquele momento acontece algo inusitado. Porque é inusitado. A lei não é mudada, mas é acrescentado, meus irmãos, a lei. É acrescentado, vamos dizer assim, um parágrafo da lei. Agora, tanto o homem poderia ser beneficiado pela herança, mas também a mulher. Se o homem tivesse só filhos, seria beneficiado. Mas se ele não tivesse filho, tivesse só filhas, a partir daquele momento, todos poderiam receber a herança. Todos. Que maravilha, né, meus irmãos? Nós pegamos o Antigo Testamento, o único povo que poderia ter herança era o povo de Israel. E agora nós somos, meus irmãos, o galho enxertado, meus irmãos, na árvore. Nós, pela misericórdia de Deus, temos condições, a oportunidade de termos essa herança. E nós vemos aqui, meus irmãos, que nós, imigrantes, somos pessoas que podemos dizer isso. Às vezes as leis são mudadas em nosso benefício. Eu fui beneficiado de uma lei mudada ou acrescentada. Eu, com 3 meses de RS, sem fiador, ganhando salário mínimo, consegui comprar um apartamento. A lei foi mudada. A minha filha, que nasceu aqui em Portugal, no momento que ela nasceu, eu não tinha condições ainda de ter UBI. Mas depois a lei foi mudada e agora ela já tem até cartão cidadão. O que nós vemos, meus irmãos, é que Deus, Ele traz algo que não existe para a existência, para abençoar o seu povo. Glória a Deus por isso. E muitos de nós somos beneficiados por isso. Mas existe, meus irmãos, uma condição para ter direito a essa herança. Porque nós somos herdeiros. Herdeiros do quê? Do reino dos céus. Nós somos herdeiros do quê? Da promessa. Que promessa? Morar com o Senhor Jesus na glória e na eternidade. Nós somos herdeiros da promessa. Mas para nós termos condições de termos esta promessa, aí vai aqui, meus irmãos. O que elas disseram para Moisés? Olha, o nosso pai não se meteu, vamos dizer assim, não se envolveu naquilo que aconteceu na congregação de Corá. O que era Corá, irmãos? Vou beber um pouquinho de água aqui. Os irmãos vão pensando quem era o Corá. Quem era Corá, irmãos? Corá, Datã e Abirão. Quem eram esses homens? Que até no livro de Judas, na epístola de Judas vai falar deles. Eram homens que causaram rebelião no meio do povo. Eram homens que se diziam que estavam andando com Moisés, que eram servos de Moisés, só que na verdade queriam a cadeira de Moisés. Eram homens que, pela sua fisionomia, pelo fato de estar andando com o povo no deserto, o caminho da terra prometida, todos pensavam que eles também eram crentes. Eram servos do Deus vivo. Mas não. Eles eram servos do demônio, do diabo. E não é eu que estou dizendo não, meus irmãos. É a Bíblia que diz. Porque eles quiseram causar uma rebelião no meio do povo. E essas mulheres, elas falam, olha, nosso pai não se envolveu com isso. Nosso pai não está envolvido em rebelião. Nosso pai não está envolvido em coisas erradas. O nosso pai, ele morreu no seu pecado. Que pecado que era esse, meus irmãos? O pecado de Adão. Onde o homem nasce, vive e morre. O pecado de Adão. Pelo pecado de Adão, Zelofeade morreu. E nós percebemos aqui, para eles reivindicarem esta herança, tinha que ter, meus irmãos, algo a dizer. Se nós fôssemos colocar no debate uma retórica. E aí, deveria analisar a vida delas, analisar a vida da família delas. E analisaram, e viram que tinha condições de se mudar a lei, de trazer algo que não existe à existência, para abençoar a vida delas. E aí eu começo a pensar, meus irmãos, às vezes a gente ora para Deus, fala com Deus, mas como está a nossa vida? Queremos reivindicar algo para Deus, falando, Deus me abençoa, Senhor, misericórdia da minha vida, mas em contrapartida, como é que está a minha vida? Porque quando nós lemos, meus irmãos, na Epístola aos Coríntios, para o homem tomar a Santa Ceia, ele tem que analisar a si mesmo. Não é brincadeira. O que está escrito na Bíblia, meus irmãos, não é para a gente ler e dar risada, ler e ignorar. Não, é para ler e colocar em prática. E essas mulheres analisaram a sua vida, a sua condição, e foram até Moisés reivindicar algo que era direito delas. Mas se elas não estivessem, meus irmãos, com a vida no altar,
com certeza Moisés nem olharia para elas. E eu aprendo aqui, meus irmãos, porque muitas vezes a gente reivindica coisas para Deus. Ó Deus, me abençoa. Ó Deus, sou teu filho. Ó Paizinho querido. Ó meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Ó Senhor, como o pastor disse, tem uns que vivem pela graça e tem uns que vivem pela misericórdia. Ó Senhor, eu sou menina dos teus olhos. E na verdade, meus irmãos, quando vai analisar a vida, quando Deus analisa a vida, o que Deus encontra? Uma vida de rebelião? Uma vida de levante? O que Deus encontra quando nós estamos orando a Ele, pedindo a Ele, reivindicando aquilo que é o nosso direito, que a Bíblia diz, o nosso direito de herança, da promessa, que é viver com Ele a eternidade. Quando Ele olha para nós, o que Ele tem encontrado? O que Deus tem encontrado quando Ele olha para nós? Assim como aquelas mulheres, elas foram analisadas o caso delas, e analisada a vida delas, para ver se elas tinham condições de chegar até Moisés. O que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo. Aleluia. Porque quando Deus olha para nós, meus irmãos, porque Deus ouviu aquilo que Moisés disse acerca daquelas mulheres, mas Deus já conhecia, mas Deus queria ouvir a voz de Moisés. Alguém pode dizer, mas Deus já me conhece. Claro que Deus me conhece, mas Deus quer ouvir a minha voz. Deus quer ouvir a sua voz. Irmãos, diante de Deus ninguém é santinho, ninguém é santinha. Não existe isso diante de Deus. As coisas para Deus estão às claras, nuas e patentes. Ele vê tudo. E aí quando a gente vai orar, ó Senhor, tem misericórdia de mim, ou vai reivindicar alguma coisa, ó Deus, o Senhor me ama, mas na verdade como está a nossa vida? Qual é a nossa condição, meus irmãos, perante essa reivindicação? Alguém pode dizer, não, irmão, mas Deus é misericordioso, a sua graça nos alcançou. Irmãos, nós somos salvos pela graça, não de graça. Porque houve um alto preço na cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui. E o que nós vemos aqui são pessoas reivindicando o direito que às vezes nós não temos. Que direito eu tenho, meus irmãos, de muitas vezes orar a Deus e pedir algo que eu, em contrapartida, não estou vivendo, meus irmãos, conforme precisa ser vivido. Uma coisa tão interessante, meus irmãos, é a Santa Ceia. Nós temos o direito de participar da ceia, é ou não é? Graças a Deus. De que modo? De que jeito? De qualquer jeito? Na igreja do Senhor, na presença de Deus, vale tudo. Para reivindicar alguma coisa com Deus, vale qualquer palavra? Vale qualquer sentimento? Vale qualquer desejo? Vale qualquer reivindicação? Não vale. Não vale. E o que nós estamos perdendo, meus irmãos, é a essência desse sentimento de sentir a Deus, de sentir o Espírito Santo de Deus falando comigo. Porque se eu não tiver condições de tomar a ceia, eu não posso tomar a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de elas irem falar com Moisés, elas deveriam analisar a sua vida. Antes de nós falarmos com Deus, nós também temos que analisar a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós chegarmos a Deus, nós temos que analisar a nossa vida. Claro, meus irmãos, existe um momento que a gente vai chegar diante de Deus, Senhor, eu pequei, me perdoa. Isso é um momento, meus irmãos. Existe um momento que a gente quer reivindicar. Ó papaizinho, eu quero, eu preciso, eu desejo, eu faço. Ó Senhor, lembra, Senhor, da minha vida. Deus se lembra, Deus não se esquece. Assim como Ele se lembrou daquelas mulheres. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos caminhar com o Deus da bênção. Porque elas disseram, olha, nosso pai, ele não andou na congregação de Coré, porque ele não se meteu em coisas erradas. Se aquela família, meus irmãos, tivesse se envolvido com Coré, será que elas teriam a coragem de chegar diante de Moisés, pedir uma audiência com Moisés? É claro que não. Claro que não.
Por quê? Porque é fácil, meus irmãos, é muito fácil. Nós queremos um Deus que abençoa. Nós queremos um Deus que ouça a nossa voz e reivindique os nossos direitos. Mas andar com Deus é diferente. Assim como aqueles homens andaram com Deus, andaram com Moisés no deserto, mas chegou diante do momento eles fizeram uma rebelião e queriam destituir Moisés. Enganaram o povo. O que Deus está falando conosco aqui, reivindique sim o seu direito. Posso reivindicar o meu direito de herança, mas para isso eu necessito entrar na presença de Deus. Eu necessito fazer a vontade de Deus. Eu necessito participar da Santa Ceia. Misericórdia. Eu sou crente há 10 anos, mas eu não participo da ceia. Eu sou crente há 20 anos, mas eu não participo da ceia. Existem momentos na nossa vida, meus irmãos, a gente não participa, é claro. Mas isso virá uma coisa corriqueira e constante na nossa vida. Se eu não faço, meus irmãos, parte daqueles que participam da ceia, como é que eu posso reivindicar o meu direito? Porque o que Jesus fala mesmo? Aquele que não comer e não beber é o quê? Não tem parte comigo. Se não tem parte comigo, vai chegar naquele grande dia que Jesus vai falar: não te conheço. Quem é você? Mas Jesus fala não te conheço, não é porque ele não conhece, é porque ele não tem parte com a pessoa. Nós queremos reivindicar um direito, queremos que Deus nos abençoe, porque queremos o Deus da bênção. Mas e andar com Deus? Queremos? Será que nós queremos realmente andar com Deus? Será que o desejo do nosso coração é um Deus que é um serviçal, que Ele me abençoa, que Ele me dá, eu peço, Ele faz? É o culto da bênção, eu estou lá. Coloca Deus na parede, eu coloco Deus na parede. Será que é esse Deus que eu quero? Será que é um Deus que apenas na minha vida Ele age momentaneamente? Ou eu quero um Deus que me ajude cada dia, todos os dias? Eu quero um Deus apenas que fala: eu tenho uma herança, mas eu não vou fazer parte da herança? Ou eu quero um Deus, aleluia, onde Ele tem uma herança para me dar, e eu vou desfrutar dessa herança, aleluia. Se nós queremos esse Deus, meus irmãos, quando nós chegarmos diante dEle, antes de nós pedirmos qualquer coisa, aleluia, para Ele, nós temos que se arrepender dos nossos pecados, e pedir: Deus, me ajuda, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu preciso mudar. Eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser um bom servo de Deus. Antes de querer reivindicar qualquer direito, nós temos que colocar a nossa vida do altar e se arrepender daquilo que realmente nós somos. Porque senão, meus irmãos, não tem jeito, não dá, não cabe, não vai para frente. Não adianta nós acharmos, meus irmãos, porque eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, e na verdade é filho nada, porque o filho obedece o seu pai. O filho obedece a sua mãe, no mundo físico. Não adianta nós dizermos algo para Deus, meus irmãos, que verdadeiramente nós não somos. Aquelas mulheres, elas foram reivindicar o seu direito, e foi analisada a vida delas primeiro pelo sacerdote. Primeiro pela vizinhança. Porque ninguém se opôs a elas. Falou: não, vocês não têm o direito de ir lá. Quem são vocês? Não. Elas foram até Moisés. O sacerdote analisou a vida delas. Porque primeiro, meus irmãos, eles tinham que fazer isso mesmo. O sacerdote deveria analisar a vida da pessoa, para depois elas terem com Moisés. Para nós chegarmos a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele analisa a nossa vida. E o que Ele fala para nós? Aleluia. O que Deus tem falado para nós nesses últimos dias? Quando nós somos muitas vezes pessoas que só pedimos a Deus e não reconhecemos o nosso pecado, a nossa dificuldade, a nossa iniquidade, a nossa pequenez. Eu estou acabando, pastor. Nós vamos reivindicar o que a quem? Se quando é analisada a nossa vida, está difícil. Está difícil. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos melhores. Por quê? Quando aqueles homens, já estou encerrando, quando aqueles homens foram lá expulsar o demônio, eu expulso o nome de Paulo, eu expulso o nome do Deus de Paulo. O que o demônio falou para eles? Eu conheço Paulo, conheço Deus, mas quem são vocês?
Ou seja, nós temos que ser reconhecidos ou conhecidos no mundo espiritual também. E só através da oração, da presença de Deus na nossa vida, é que verdadeiramente nós somos conhecidos. Amém? Que Deus abençoe o povo em nome de Jesus.